Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Olá, povo de Deus, de novo. Continuamos firme e forte. Está geladinha? Tem energético ainda? E o tema da mensagem é: tenha unção. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Aqui a gente fala de um item do qual eu aprendi com o meu pastor, que tem uma grande importância e várias interpretações, que é o óleo. O óleo, o famoso olhinho. Quantas vezes a gente não escutou? Passa um olhinho, faz um olhinho. Eu tenho histórias da minha infância que a minha babá conta, devido aos problemas que eu tive, das cirurgias que eu tinha, que ela sempre ungia as minhas cicatrizes, as minhas cirurgias com óleo. A minha babá sempre foi muito crente em Deus, era cristã assídua, e ela me conta, e eu lembro vagamente, já um pouco maior, dela me levar nos cultos da igreja dela e ter o olhinho. Eles ungiam a cabeça, ungiam o meu abdômen. E se a gente pegar biblicamente, existem inúmeras passagens da vinculação do óleo, né? No Antigo Testamento, principalmente, o óleo, por exemplo, ele era usado para quando algumas pessoas selecionadas por Deus iniciariam algum propósito. Desde reis, sacerdotes, eles eram ungidos com óleo, era como se fosse a iniciação deles em determinado trabalho que eles eram escolhidos para fazer. E assim como o óleo também ele é visto na Bíblia como felicidade, derramar felicidade sobre a sua vida. O óleo é visto para curar enfermos. Existem muitas passagens que o óleo foi usado para curar enfermos. E tem uma coisa que eu aprendi recentemente com uma amiga minha, que ela falou sobre uma mosca. Que existe uma mosca que é a maior predadora das ovelhas. É uma mosca que em determinado momento de estações quentes, elas pousam na cabeça das ovelhas, elas colocam ovos ali, e em 24 horas, aquelas larvas começam a entrar na cabeça das ovelhas. E os pastores precisam estar muito atentos a isso, porque aquela larva entra e começa a comer o cérebro das ovelhas. E a dor ela é tão intensa que ela deixa aquelas ovelhas inquietas, loucas. Elas procuram qualquer coisa que seja dura para elas poderem bater a cabeça. E elas batem tanto a cabeça a ponto de quebrar o seu cérebro e elas morrerem. E aí eu trago uma analogia disso pro óleo, porque o único repelente dessas moscas, desses insetos, é o óleo. Então os pastores nessa época do ano, eles passam óleo na cabeça das ovelhas, para que as ovelhas possam se defender daquilo que enlouquece elas, daquilo que levam elas até a morte. Então eu fico imaginando Davi no pasto. O problema dele não era somente cuidar das ovelhas, ele tinha que cuidar daquilo que atacava as ovelhas. A Bíblia fala que Davi matou ursos e leões. Mas eu imagino que Davi teve que defender aquelas ovelhas também dessas moscas. Porque a gente estudando um pouco a fundo sobre essas moscas, elas têm uma época do ano que elas vêm com outros insetos junto. Então, usando essa analogia de proteção de um pastor com as suas ovelhas, o que a gente deixa de ser, somos ovelhas. A gente vai ser eternamente ovelhas. E pegando o entendimento sobre o óleo também ele é visto como o Espírito Santo sobre a nossa vida. O óleo ele não está somente vinculado ao líquido que é derramado sobre a nossa vida, mas sobre aquilo que Deus derrama sobre nós. Então eu convido vocês para que vocês peçam a Deus para que Ele derrame óleo sobre a cabeça de vocês, para que Ele derrame o Espírito Santo, para que vocês em nenhum momento enlouqueçam com as coisas do mundo. Vamos tratar o mundo, as coisas aí fora, como essas moscas. Vamos pensar que em determinadas épocas do nosso ano, a gente é atacado por essas moscas.
E os pecados, os problemas, as situações, elas tentam nos levar à loucura. Quantas vezes a gente já não pensou também bater a cabeça numa parede? Talvez não pela dor, mas por não saber o que fazer. Por estar sendo atacado literalmente por questões que a gente não sabia o que era. Quantas vezes a gente não pensou em tirar com a mão alguns pensamentos da nossa cabeça? Vamos pedir para que Deus hoje derrame sobre nós uma quantidade excessiva de unção, uma quantidade excessiva de óleo do Espírito Santo de Deus, para que o nosso cálice, como a Bíblia fala, transborde de amor, de cuidado, que transborde sobre a nossa vida uma proteção infinita, para que quando essas moscas do dia a dia pensem em lançar ovos para que nos perturbe, para que nos tire a paz, isso não aconteça. Que isso seja repelido pela proteção dos céus, para que o óleo que desça dos céus sobre a nossa vida hoje, ele nos proteja sobre qualquer ataque do inferno sobre nós. Eu declaro sobre a nossa vida que o inimigo não tem mais poder, que nós somos ungidos e lavados no óleo do Espírito Santo e que nada mais vai perturbar os nossos pensamentos. Nada mais vai perturbar a nossa vida. Eu tenho inúmeras lembranças do uso do óleo. Eu tenho uma história recente com a minha esposa. Logo que a gente se membrou na nossa igreja, a Igreja Reviver em Itajaí, a gente decidiu passar um final de ano lá para passar o nosso primeiro final de semana na igreja. Primeiro final de ano, festa de final de ano, virada, na igreja. A gente nunca tinha passado. E a gente ainda não tinha apartamento lá, na Praia Brava. E a gente alugou um apartamento muito bom, na frente do mar, na Praia Brava. Só que a gente entrou naquele apartamento, e aquele apartamento tinha algumas estátuas, alguns objetos meio cabreiros, né? Vamos chamar assim. E a gente ficou incomodado com aquilo. E eu lembro que o nosso pastor, no dia que a gente foi olhar esse apartamento, ele falou: vocês podem alugar um apartamento, não fiquem com medo, que antes de vocês dormirem aqui a primeira noite, a gente vai ungir ele com óleo. E a Bíblia, inclusive, no Antigo Testamento, bem no início, ela fala que o óleo era usado para ungir objetos, para transformar objetos sagrados, para transformar objetos protegidos. E eu lembro que a gente chegou naquela noite, na praia, no final de ano, antes do Natal, Ano Novo, agora eu não lembro, e acabou o culto, já era muito tarde, o nosso pastor estava dormindo, já estava terminando de comer, nós estávamos indo embora. E eu falei assim: nós vamos embora, pastor, amanhã você vai lá no apartamento. Ele falou: não. Ele largou todos que estavam à mesa e falou: vamos para o apartamento, que vocês não dormem lá sem que a gente unja aquele apartamento com óleo. E ele pegou o óleo e a gente foi para o apartamento, já era 10 e pouco da noite, eu lembro como se fosse hoje. E ele chegou lá, ele ungiu o apartamento inteiro, todas as maçanetas, todas as portas, tudo. E a gente ficou lá conversando e o meu filho mais velho, Isaac, falou: papai, eu quero dormir. E aí eu peguei e levei o Isaac até a suíte principal, que era a cama que eu e a Nayara iríamos dormir. Colocamos ele para dormir lá. Colocamos ele para dormir, deixamos a porta semi-aberta e fomos para a sala. E de repente a gente estava na sala e a Nayara falou: escutei o Isaac me chamar. Eu falei: eu não escutei nada. Ela: eu vou lá ver. A Nayara foi, de repente a Nayara volta branca. E ela fala assim: a porta trancou sozinha. Tinha uma fechadura eletrônica nesse quarto. E essa fechadura eletrônica se trancou sozinha. E nós não tínhamos como abrir. E nós não queríamos fazer um barulho, derrubar a porta, porque poderia criar um trauma no Isaac que estava dormindo. E nós tentamos tudo que vocês imaginarem. A gente foi comprar uma bateria para tentar colocar embaixo, para abrir a porta. A gente tentou entrar pela sacada, a gente fez de tudo e não tinha o que fazer. A gente chamou um rapaz da igreja, que ele foi com uma serra-copo grande, e nós íamos fazer um buraco na porta de madeira para tentar abrir a fechadura. E aí eu tive a ideia de tentar acordar o Isaac. Isso já tínhamos passado umas 2 horas. Todos em choro, a Nayara em pânico. E eu fui na porta e chamei o Isaac. Comecei a chamar ele, acordei ele acordou. E daí eu falei: filho, você consegue ver alguma luz, alguma coisa aí dentro? Daí ele falou: não. Eu falei: você podia abrir a porta pro papai? Porque o papai fechou a porta sem querer. E aí o Isaac falou: papai, eu tô com sono. Eu falei: filho, rapidinho, só abre a porta pro papai e você volta a dormir. Ele: tá bom.
A gente escutou os pezinhos dele, ele foi na porta. Só que a porta, a fechadura eletrônica, ela é diferente de uma... Ela não tem pegador, né? Ela era uma chavinha. Eu falei, você tá vendo uma chavinha? Gira a chavinha. Daí ele tentou a primeira vez, não consigo. Eu falei, calma, filho. Eu preciso que você abra pro papai. E o papai fechou sem querer. Ele, tá bom. Ele pegou, abriu a porta, olhou pra mim. Posso voltar a dormir? Eu falei, claro, filho, todo mundo ali sério. Ele pegou, voltou a dormir, daí nós caímos no choro. Tudo bem. Só que aí a gente foi olhar a fechadura. Pra tirar as pilhas, pra ela não trancar mais sozinha. O problema é que essa fechadura estava sem pilha. Não tinha nada na fechadura, ela não tinha como ter fechado sozinha. Ela era eletrônica e ela travou sozinha, sem ter pilhas. Aí eu pergunto para vocês imaginem se nós não tivéssemos ungido aquele apartamento. O que poderia ter acontecido? Então, o óleo, ele tem a indicação de proteção. Biblicamente, o óleo ele é visto para inúmeras coisas. O óleo ele ungia enfermos, o óleo ungia objetos, o óleo tratava para muitas coisas. Mas eu entendo que o que eu quero passar hoje é que a gente receba o óleo dos céus. E se você tem um olhinho em casa, unge as coisas. Acredite nisso. Isso é uma ferramenta que a Bíblia nos ensina. Não é ser extremista ou ter religiosidade. Está escrito, principalmente no Antigo Testamento. Então, nesse dia, eu convido vocês para que busquem ao Senhor. Para que não somente esse óleo do qual eu acabei de contar um testemunho nos protegeu de alguma forma, e aquilo foi nada mais do que um susto, e não se tornou uma tragédia. E eu creio grandemente que a fé do meu pastor, aquele ato profético dele, usando essa ferramenta que é o óleo ungido, protegeu nossa casa, nossa família, nosso filho, de algo muito pior. E eu creio que se buscarmos ao Senhor, pedindo para que Ele derrame sobre nós o óleo dos céus, o Espírito Santo de Deus, o nosso cálice vai transbordar de bênçãos, transbordar de milagres, transbordar de cuidados. E que quando essas moscas novamente tentarem nos atacar, para tirar a nossa paz, para tentar nos enlouquecer, nós estaremos protegidos e tudo isso será repelido da nossa vida. E Satanás não terá poder. Por isso, eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, que venham olhos dos céus, que transborde todos os cálices da sua vida, que a sua vida se torne abundante, protegida, cheia de bênçãos e milagres, para que qualquer mosca que pense em atacar a sua cabeça, ela não tenha mais poder, que ela seja repelida para longe e que nada mais te perturbe ou tente tirar a sua paz. Deus abençoe sua vida, não desista, Deus é contigo.